Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muitas das coisas que eu vou contar aqui eu não lembro com clareza, pois eu era muito pequeno. Algumas lembranças elas vêm em flashes, outras foram reconstruídas a partir das histórias que me contaram. Mas todas elas fazem parte da minha vida. Bom, quando meu pai ficou desempregado, a nossa vida mudou completamente. Sem dinheiro para manter o aluguel, ele tomou uma decisão drástica e nos levou para morar no quintal de um tio dele no Jardim Elisa Maria. O lugar era apertado, improvisado, um espaço que nunca tinha sido feito para ser uma casa, mas que de alguma forma se tornou nosso lar. O chão era de cimento frio e quando chovia, pingava mais dentro do que fora. E a minha mãe colocava todos os baldes e as panelas para conter as goteiras, mas era um serviço em vão. Olha, o espaço era mínimo, um único cômodo servia para tudo: dormir, comer e viver. O banheiro era um improviso do improviso e os ratos nos visitavam frequentemente. A mamãe logo fez amizades com a prima Laura e o primo Argimiro, que também moravam de favor no quintal do tio. Eles pareciam ser tão bacanas, sabe? Tão gente boa, que a minha mãe confiava neles de olhos fechados. Os dois pareciam que tinham vindo ao mundo para ajudar. Eles eram tão prestativos, tão preocupados, principalmente com a saúde da mamãe, porque ela tomava remédio para pressão e então eles ficavam sempre atentos. O papai logo se acomodou na nova rotina e não tocou mais no assunto de se mudar, e mesmo depois de ter conseguido um emprego. E a vida no quintal do tio parecia ter se tornado o novo normal. Ele não parecia mais assim tão pressionado a sair dali. E foi então que, em uma conversa com a mamãe, ele sugeriu que começassem a guardar dinheiro que seria gasto com o aluguel para mais lá na frente conseguirem dar entrada em uma casa. E a minha mãe amou a ideia e mês após mês o valor do aluguel era guardado dentro de uma frasqueira. E a mamãe dizia que dentro daquela frasqueira estava o sonho dela. Ela tratava aquele dinheiro como algo sagrado. E todos os dias, antes de se deitar, ela se sentava em frente à frasqueira, fechava os olhos e fazia uma oração. Ela pedia paciência, força e fé, sempre com a esperança de que em algum momento aquele sonho de ter um lar próprio se realizaria. Olha, cada centavo guardado representava não só a busca por uma casa, mas também a crença de que as coisas iriam melhorar. E aquele dinheiro não foi usado para absolutamente nada em 4 anos. A frasqueira que antes parecia carregar tanto sonho, esperança, permaneceu intocada. Nenhuma emergência, nenhum gasto com improviso fez com que aquele valor fosse sacado. Bom, a mamãe acabou sofrendo com uma doença ocular, algo que foi se agravando aos poucos e ela evitava contar para as pessoas porque não queria preocupar ninguém. Mas os sintomas foram ficando cada vez mais fortes. E com o tempo ela precisou ir ao médico. E o diagnóstico não foi bom. A visão dela estava comprometida e precisou de um tratamento contínuo. E mesmo seguindo todas as orientações médicas,
o problema avançou e em uma das vistas ela perdeu completamente. Na outra, restaram apenas 12% da visão. Olha, a notícia foi um baque para todos, principalmente para ela, que sempre foi uma mulher forte. No entanto, ela não reclamou, não chorou na frente de ninguém e tentou levar uma vida normal, se esforçando ao máximo. Porém, a falta de visão trouxe consequências que ela não pôde evitar. Com dificuldades para enxergar direito, a mãe começou a cometer pequenos erros no trabalho e logo foi dispensada das casas onde fazia faxina. Tentou conseguir um emprego em outros lugares, mas ninguém queria contratar alguém com a sua condição. E apenas o papai continuou trabalhando. Mas sabe quando o mar não está para peixe? Pois é, o mar da minha mãe não estava para peixe e a tempestade veio sem aviso, porque o papai simplesmente chegou do trabalho e informou que estava indo embora, assim do nada. A mamãe tentou entender o motivo daquela decisão, perguntou, insistiu, mas ele não deu explicações. Simplesmente pegou as suas roupas, e foi embora sem olhar para trás. Mas antes de fechar a porta para nunca mais voltar, ele disse que ela não precisava se preocupar porque o tio dele jamais nos mandaria embora dali. Olha, o meu pai virou as costas para minha mãe no momento em que ela mais precisava. E os primos Laura e Argemiro, vendo o desespero dela, a incentivaram a ir até o trabalho do papai para tentar conversar direito e entender o que estava acontecendo. E a minha mãe, esperançosa, decidiu ir. Talvez, frente a frente, ele explicasse melhor, talvez se arrependesse, talvez até voltasse para casa. E ela se arrumou e foi ao encontro dele, me deixando com os primos. Mas o meu pai já sabia exatamente o que queria da vida. E voltar atrás não estava nos planos dele, e sem o menor pudor humilhou a minha mãe ali, na frente de todos os colegas de trabalho. Disse que não queria ser muleta de cego, que queria uma mulher que enxergasse, uma mulher que fosse útil e não uma inútil como ela, que iria depender dele para o resto da vida. E tudo o que ele menos queria na vida era de ter que ficar fazendo coisas para ela. Olha, as palavras dele a destruíram por dentro. A minha mãe não chorou, não gritou, não implorou. Apenas respirou fundo, virou as costas e voltou para casa. E naquele momento ela decidiu que não seria um peso para ele e nem para ninguém. Olha, e sem conseguir trabalho, as coisas em casa foram acabando. Não tinha mais como adiar, sabe? Eu precisava de fraldas, de leite e a mamãe precisava comer. E foi aí que a frasqueira que guardava o sonho dela precisou ser aberta. E para surpresa dela, a frasqueira estava vazia, não havia um centavo, uma moeda sequer. E naquele momento, a minha mãe soltou um grito que rasgou a sua alma. Olha, a dor veio lá do fundo, porque o meu pai não tinha apenas ido embora, ele tinha levado tudo. E toda a economia que eles juntaram com tanto esforço, todo o sacrifício, todas as noites em que ela dormiu sonhando com um futuro melhor, tudo tinha sumido junto com ele. E sabe, na sua indignação, a mamãe foi até o trabalho do papai determinada a recuperar o dinheiro, mas ao chegar lá,
veio mais um golpe porque o meu pai não trabalhava mais ali. Ele havia pedido a conta e sumido sem deixar rastro. E a mamãe arrumou forças onde não existiam. E sem outra saída, ela foi até o tio do meu pai e com humildade pediu ajuda bondosamente. E ele emprestou a ela uma quantia o suficiente para que ela pudesse começar a fazer algo para vender. Era pouco, mas para minha mãe naquele momento significava uma chance de recomeçar. E ela começou a fazer cocadas, quebra-queixo, e todas as manhãs e tarde saía com a caixa de isopor na cabeça e eu ao seu lado. E a cada passo com muita dificuldade por conta da visão, mas ela lutava para nos sustentar. Olha, era uma vida difícil, mas ela não se deixava bater, porque cada doce que ela vendia era um pedaço de sua força e do seu ânimo. E a minha mãe, sabendo como era difícil sair para vender nas ruas sozinha, ela perguntou aos primos se eles gostariam de vender os doces, já que estavam desempregados. Mas, como sempre, eles inventaram um monte de desculpas. E a minha mãe logo entendeu que eles não queriam trabalhar porque viviam de cestas básicas, ajuda de pessoas, e então ela não insistiu. Porém, para não deixar a minha mãe sem uma solução, eles se propuseram a cuidar de mim enquanto ela saía para vender os doces. E a mamãe aceitou e agradeceu tanto que no fim de cada dia ela sempre dava algum valor para eles. E a mamãe conseguiu um bom ponto perto de uma escola particular. E foi lá que ela conheceu a Dona Elza, a diretora da escola. A Dona Elza foi fundamental para a nossa vida. Ela não só comprava os doces, como ajudava com cestas básicas, roupas e sapatos, e para nossa surpresa, ainda arrumou um emprego para minha mãe. A mamãe começou a trabalhar na escola, recebendo as crianças no portão. E a minha mãe, olha, ela não sabia nem como fazer para agradecer. A mamãe pagou o tio do papai e ele também se colocou à disposição caso ela precisasse novamente. Mas graças a Deus, a mamãe nunca mais precisou. Bom, um dia, enquanto a minha mãe estava trabalhando na escola, uma vizinha apareceu por lá e contou que os primos Laura e Argemiro estavam me levando com eles para pedir coisas no farol. Eles diziam que estavam desempregados e precisavam sustentar a criança. Olha, e aquilo mexeu com a minha mãe, que ficou tão nervosa, mas tão nervosa que ela foi até a Dona Elza falar sobre o que estava acontecendo. E a diretora Dona Elza, ficou tão indignada quanto a minha mãe e decidiu ir até o local ver de perto o que estava acontecendo. E quando elas chegaram, a única pessoa que estava comigo no colo era minha prima, a Laura. E a Dona Elza pediu para minha mãe esperar ali, enquanto ela ia conversar com a Laura para saber se as informações eram verdadeiras. E assim que a Dona Elza passou pela prima, ela foi chamada por ela, que pediu ajuda, alegando estar desempregada e não estava conseguindo comprar leite para mim. E a Dona Elza olhou bem para mim e perguntou se aquela mulher era a minha mãe. E eu, claro, com toda a sinceridade do mundo, respondi que não e que queria minha mãe. E na hora a prima ficou nervosa e tentou me descreditar, dizendo que criança não sabia o que estava dizendo e que ela era minha mãe sim. E a Dona Elza, cheia de autoridade, disse que iria chamar a polícia,
pois sabia que o que a minha prima Laura estava fazendo era errado e que eu era o filho da Claudiane. E quando a minha prima percebeu que a situação estava ficando feia, saiu correndo e me deixou com a dona Elsa. E eu comecei a chorar assustado, e nessa hora a minha mãe apareceu, me pegou no colo e falou que estava tudo bem. E os primos? Os primos desapareceram do quintal e logo a notícia se espalhou entre os parentes, causando até uma revolta geral. Eles ficaram, olha, indignados com o comportamento da Laura e do Argemiro, e muitos disseram que, caso eles aparecessem por lá, iriam sofrer represálias. No entanto, eles nunca mais retornaram nem para pegar as suas coisas. E a mamãe decidiu não dar parte deles e preferiu também deixar o caso para lá. E sabe de uma coisa? A dona Elsa conseguiu uma bolsa para mim, o que trouxe um grande alívio para a mamãe, porque ela sempre teve receio de me deixar com outras pessoas. Bom, eu fui um menino, um adolescente e um homem de sorte por ter tido uma mãe tão maravilhosa e esforçada, que mesmo diante das adversidades que a vida lhe impôs, ela nunca desistiu dos seus sonhos e sempre se esforçou para me dar um futuro melhor. Eu honrei cada esforço da minha mãe, me dediquei aos estudos, fiz cursos profissionalizantes, conquistei um bom emprego e com muito trabalho comprei um apartamento para nós. A minha mãe todos os dias, olha, ela coloca a cabeça para fora da janela da sala e olhava assim para o céu e agradecia a Deus. Eu nunca soube exatamente o que ela dizia, mas no final sempre era a mesma coisa. Obrigada, meu Deus. Anos depois, encontrei o meu pai no aniversário de um parente. Ele tentou se aproximar, mas eu me afastei. Dei um jeito de sair de lá. Não tinha, claro, nada para conversar com ele. E, sinceramente, eu também não queria ouvir o que ele tinha para dizer. A traição que ele cometeu contra minha mãe foi algo que para mim era imperdoável. Sabe de uma coisa? Eu fui julgado por alguns parentes porque eles diziam que eu tinha que perdoar o meu pai, que pai é pai. Mas, como eu sempre digo, eu não guardava mágoa ou rancor. Apenas eu não queria por perto, porque quando a minha mãe e eu mais precisávamos dele, ele virou as costas pra gente e pra mim. O perdão não era o problema. O problema foi a falta de caráter e o abandono no momento em que mais importava. Olha, os primos Laura e Argemiro sumiram mesmo e nunca mais ouvimos falar deles. A diretora Dona Elsa, que foi um anjo em nossas vidas, faleceu, mas eu nunca me esqueci das bondades que ela fez para nós e eu tento retribuir um pouco disso com as outras pessoas. Me casei com a Meire, uma colega de curso, e fomos morar na casa onde ela havia vivido com os pais, sendo filha única. Ela herdou a casa, que por sinal era bem grande, e então eu aluguei o apartamento e a minha mãe também passou a morar conosco, nos ajudando a criar os nossos 3 filhos, Adriano, Fabiana e Eduardo.